Agora, quem se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, não será condenado, mas terá a vida. Essa notícia é tão boa que não podemos guardá-la para nós. Nós não podemos guardar essa notícia para nós. E qual a notícia que eu não posso guardar para mim, irmão? É essa notícia: que Jesus veio me salvar e que Jesus me salvou. Eu não posso guardar. Olha, eu me arrependi dos meus pecados. Eu tenho que dizer para você: e todos aqueles que se arrependem dos teus pecados terá vida eterna. Diga glória a Deus. O que significa, igreja? Pregar boas novas. As boas novas de Cristo são a mensagem de livramento do domínio do pecado e da morte, para viver sob a graça do Senhor. As boas novas de Cristo são a mensagem de livramento. Mensagem: Ele é o seu pastor e nada te faltará. Ainda que você ande, igreja, pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer. Amém? Ele já preparou uma mesa diante dessa dificuldade que você está vivendo. Creia. Pastor, mas está difícil. Mas creia que Ele já preparou. E se você não quer, vai recitando a palavra continuamente. Eu ouvi uma pastora, uma senhora, eu vou até postar lá nos meus status, eu até fiz um vídeo que ela falou assim: quanto mais você repete as coisas, você grava na tua mente. Se você ficar repetindo que não vai dar certo, que não tem jeito, vai acontecer isso. Por isso que a nossa fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Então você vai mudar o disco e vai dizer: vai dar certo. Deus já preparou uma mesa. Ele disse, Ele não é mentiroso. Começa a citar, Ele não é mentiroso. Ele disse, se Ele disse, está pronto, acabado, Satanás. Eu não vou duvidar. Hoje não aconteceu, não deu certo hoje, mas Ele disse que já preparou. E ponto final. Amém? As boas novas de Cristo são a mensagem de livramento do domínio do pecado e da morte, para viver sob a graça. Então, quando você prega para alguém, quando você anuncia a mensagem para alguém, você está tirando aquela pessoa do domínio do pecado, para que ela venha viver sob a graça, sobre a presença de Jesus, sobre o mover de Jesus Cristo. Diga aleluia. Aleluia. Qual é a boa notícia que Jesus proclamou no começo e ao longo da sua vida? O Evangelho de Marcos diz que Jesus proclamava a boa nova de Deus, pois Deus é a maior boa notícia para a vida humana. Diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Servo perfeito em Isaías 53. Então vamos junto ler o capítulo de Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que a desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, o nosso Deus, fez cair sobre Jesus o meu pecado e o pecado de todos nós. Ele foi oprimido,
e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ontem eu recebi uma notícia, e aí eu fiquei assim, nossa, mas que vontade de justificar, que vontade de dizer que não é aquilo, que vontade de falar isso, e aquilo foi me matando. Aí, a Linda aqui, né, estava com vontade, porque nós dá vontade, não adianta. Aí vai uma palavra, vai abrir lá em Mateus, aí caiu na parte, nessa parte aqui, lá em Mateus também tem, tá? Que quando ele está lá diante de Pilatos, o pessoal lá, Jesus, ele é convidado a falar alguma coisa, mas ele fica calado. Eu poderia justificar, mas aí sabe o que a palavra do Senhor me diz? Eu tenho que ler para vocês esse pedaço aqui, porque é muito importante, para depois a gente voltar. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu preciso, gente. Eu não sei se vocês precisam, mas ainda nesse ano de 2023 eu preciso fazer isso que Jesus fez. Nossa, Jesus é Jesus. É Jesus, irmão, não tem outro, não. É Jesus mesmo. É Jesus, e eu entendo todo é Jesus. É Ele sempre, né? É Ele sempre a Ele. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e a Ele toda adoração. Sepultura de Jesus, a crucificação. Jesus, me ajuda. Jesus perante Pilatos, capítulo 27, versículo 13. Vai dizer assim, do 11. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciões, nada. Eu falei assim, nossa, aí assim, né, Jesus? Eu gosto de falar assim comigo. Não sei se Jesus fala assim com vocês, igreja. Sabe aquela vontade louca que estava dentro de mim? Eu quero justificar, estava gritando, a carne estava gritando, eu quero falar. Aí ele vem e fala comigo assim, Rosilene, eu nada falei, fica calada. Eu falei assim, mas eu queria falar, mas nada eu falei, Rosilene. Ele disse aqui, ó, nada ele respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando ficaram contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado, que é Isaías, eu até coloquei aqui um pontinho aqui, Isaías 53. De sorte que o governador estava muito o quê? Será que a pessoa fica maravilhada quando eu justifico? Aí Jesus falou assim, será que alguém vai ficar maravilhado quando você vai justificar, Rosilene? Que é isso? Cala essa boca sua. Foi assim que Deus falou comigo. Cala essa boca sua. As pessoas ficam maravilhadas com vocês é quando vocês ficam calados. Então, tá bom. Eu entendi o mistério. Eu entendi, Jesus. E agora não tem vergonha de contar para vocês, irmão. É desse jeito que Deus fala. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu. Ele foi. Não, alguém falar de você não é nada. E eu fico doida para falar alguma coisa. E Jesus diz assim: eu fui oprimido, eu fui cuspido na cara, eu levei chibatada, eu levei coroa de espinho, eu fui crucificado. Rosilene, eu não falei nada, cala essa boca sua. Tá bom, Deus, eu já entendi o mistério, eu já entendi, já chega, tá doendo. Mas é assim que Deus fala conosco, igreja. Se Deus não fala assim com você, você está precisando abrir a Bíblia. Que aí nós vamos aprender. Ele foi oprimido, afligido, sabe? Pegou Jesus e passou no moedor de carne. Isaías fala que ele foi moído pelos nossos pecados. E ele ficou calado. Eu sei que eu não vou ser como Jesus, mas o quanto eu puder aproximar dele, a palavra dele vai fazer com que eu me aproxime dele. A palavra de Deus em 2023 ainda vai fazer que a igreja se aproxime de Jesus através do sofrimento dele por nós. Glória. Ele foi oprimido
e afligido, mas não abriu a sua boca como um cordeiro. Eu não estou falando só de justificar para o outro, não. É quando você está passando por luto, quando você está passando por problema, quando você está passando por dificuldade. Queira fazer como Jesus. Queremos fazer como Jesus. Vamos ficar calados. Se está acontecendo alguma coisa, é porque nós estamos abrindo nossa boca, sem necessidade. Como um cordeiro, se não é para abrir a nossa boca, que seja para glorificar o Senhor. Que seja para cantar hino de louvor e adoração. Que seja, o Senhor está aqui e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Mas não vamos abrir a nossa boca para questionar e murmurar contra os propósitos de Deus. Porque tudo aquilo que eu estou enfrentando, que você está enfrentando, vai cooperar para você ter vitória. Amém. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aleluia. Oh glória. É forte. É forte. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi afligido. Deus coloca e fala assim, Isaías, escreve aí para a Rosilene entender. Pela a transgressão da Rosilene, Jesus foi atingido. Você quer entender isso aí? Pela transgressão do meu povo, não tira você da reta não, coloca você. Deus falou assim, aí escreve aí, fala para a Rosilene entender que pelas transgressões dela, ele foi atingido. Pelas minhas transgressões, eu não sei se você aceita pelas suas, mas pelas minhas transgressões, Jesus foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou, foi Deus, não foi o meu pecado, foi Deus, agradou moê-lo, fazendo enfermar contra a sua alma, se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Diga aleluia. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Escreve aí, Isaías, que Jesus, o justo Jesus, justificará a Rosilene, a igreja de 2023, a igreja que está preparando para ir para 2024, a igreja que está buscando o meu reino, que Jesus, o justo, vai justificá-la. Olha, o Senhor está dizendo para você, igreja, que Deus vai justificar você nessa luta, nessa prova que se levantou nos últimos tempos contra a tua vida. Deus vai justificar, amor, porque as suas iniquidades, porque as suas iniquidades, Ele levaria sobre si, como Ele levou. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas, Rosilene, ele levou sobre si, confirmação, finalizando o capítulo 53, finalizando o versículo 4, mas, certeza absoluta, ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Isaías 53 é o coração de todas as profecias. Nenhuma profecia é tão clara em sua mensagem quanto esta, tanto sobre a humilhação como sobre a exaltação do Senhor. Ela é citada frequentemente. Amém? Amém. Em Mateus diz assim, versículo 16, capítulo 8: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou
expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Amém. Eu creio nisso. Amém. Eu estou doente, mas ele tomou sobre si. Eu estou enfermo, mas ele tomou sobre si e cumpriu. No tempo que Jesus caminhou sobre essa terra, e nesse tempo ele está ao lado do Pai, à destra do Pai, intercedendo por mim com gemido inexprimido. Ele deixou essa palavra, que a palavra dele se cumpre, a promessa dele se cumpre na minha vida. Atos capítulo 8, versículo 32. E o lugar das escrituras que lia era: este foi levado como ovelha para o matadouro, e como estar mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Aí o eunuco pergunta para Felipe: Felipe, de quem esse livro está falando? É dessa pessoa mesmo ou de outra pessoa? Felipe entra no carro e começa a pregar as escrituras, começa por esta palavra do livro de Isaías, começa a pregar as boas novas. Naquele momento, aquele homem recebe o Senhor Jesus e é salvo pelo Senhor Jesus. Quando você começa a pregar as escrituras, as pessoas começam a ser libertas e transformadas, aquelas que se permitem se render aos caminhos do Senhor Jesus. Amém? Amém. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, está escrito assim: levando ele mesmo, quem? Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes todos nós sarados. É muito forte, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Então, essa é a primeira parte. Para você ver, tem mais. Próximo domingo, nós vamos estar aqui dando continuidade daqui para frente. É muito forte. É para a igreja viver de glória em glória, de vitória em vitória. É para a igreja passar com rolo compressor diante dos problemas e das dificuldades. Porque se chegar 2024 para mim, para você, se prepare. Porque quanto mais eu e você andarmos na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, filho do céu, pensa nos leões que você vai ter que matar em 2024. Pensa nos ursos que você vai ter que enfrentar e nos gigantes. Mas fica tranquilo, você não vai estar sozinho. A vantagem é essa: o Senhor dos Exércitos estará conosco. Amém. Porque a igreja que busca o Senhor, a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que busca o reino de Deus e vive o reino de Deus, é uma igreja que vai passar perseguição. Você viu Jesus tendo algum minutinho de paz? Você lê nas escrituras Jesus tendo algum minutinho de paz? Você viu nas escrituras José tendo um minutinho de paz? Você viu Moisés, depois que estava buscando a presença de Deus, ter um minuto de sossego? Cada dia era um problema. E a igreja que dava problema era a igreja de Moisés. Todo dia era um problema. Agora chega no meu tempo, eu quero ser igreja, eu quero ser cristã, mas eu não quero sofrer nada. Está errado. Tem alguma coisa errada nessa minha vida cristã. Essa vida cristã minha está com defeito. Eu vou ter que buscar, porque a Bíblia, e eu estou pregando a Bíblia errada, porque a Bíblia que fala aqui, os cristãos, os homens de Deus. Você viu Daniel vivendo em paz, gente? Por que nós pregamos que a igreja vai ser aquilo, aquilo outro, que não sei mais o que não sei mais o que? E nós ficamos enganando o povo. Você viu Daniel? Daniel foi um homem abençoado? Foi. Mas você viu ele tendo paz, sossego? O inimigo deixou Daniel em paz porque ele orava 3 vezes no dia? Muito pelo contrário. Jogava às vezes na fornalha, de vez em quando aparecia uma fornalha, de vez em quando aparecia uma cova de leões para eles. E olha que o Daniel já estava lá com os 90 anos de idade, ainda tinha gente levantando contra a vida dele aí.
porque todos aqueles que buscam fazer a vontade do Senhor, o inimigo se levanta. E até o último dia, até quando chegou Jesus, no dia que nós tiver paz, sabe onde é que é? Lá na glória com Deus. Mas enquanto nós tivermos nossos pés sobre essa terra aqui, vai aparecer pelo menos uma formiguinha para você matar no dia. Uma formiguinha vai aparecer. Não digo que vai ser uma tanajura. Apareceu uma formiga. De vez em quando aparece uma formiga. Gente, e quer ver aquelas formigas vermelhinhas, umas miudinhas, uma sepecadeira, aquelas ali, misericórdia, só o sangue de Jesus. É melhor aparecer uma cobra do que aquela formiguinha, ou trem que sapeca. Você entra debaixo do ar, você não consegue enxergar a abençoada. E aí, quanto mais se mexe, se coça, a abençoada vai te morder. Se a pessoa ficar louco, cresceu. Mas Deus está conosco, igreja. Sabe, Jesus, a pior coisa, Jesus está passando na cruz por nós. Ele levou sobre a cruz. E é sobre essa palavra: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que eu convido a igreja a levantar-se sobre os seus pés, a fechar os seus olhos e levar os teus pensamentos até o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a igreja, juntamente dirigida por Moisés, ela passa pelo Mar Vermelho, em terra seca, e seus inimigos todos são destruídos pelo Senhor, porque aquele povo não tinha poder, não tinha estrutura para destruir o exército inimigo. A vitória só poderia vir do Senhor. Nessa noite, aqui tem homens, aqui tem mulheres, que tem guerra, Senhor, que não foi feita para nós. Nós não damos conta de destruir, mas nós servimos um Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo passar em terra seca, que destruiu um exército inimigo. E é debaixo da presença desse Deus que eu oro, entregando, ó Pai, cada irmão, cada irmã nessa noite. Eu venho agradecer ao Senhor pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades que enfrentamos durante todo este ano e que poderemos enfrentar durante esse final de ano. Mas nós enfrentamos com a certeza, porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Todos os sonhos, meu Pai, todos os projetos que foram escritos e colocados nessa caixinha de oração, nós oramos ao Senhor e declaramos a Tua palavra sobre essa caixinha de oração. Verdadeiramente, o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pai querido, Pai amado, eu venho aqui neste momento dizer a palavra do Senhor sobre esses pedidos, que as pessoas que clamaram o Senhor, resposta virão. As pessoas que bateram na tua porta, através desse pedido de oração, através desse projeto de vida, coisas extraordinárias acontecerão, porque nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo da leitura da palavra de Isaías 53, que o Senhor, Pai, por nós, não abriu a sua boca, enfrentou todas as lutas, todas as provas, para que a igreja cresça e acreditasse nos dias de hoje, que ainda que esteja difícil, o Senhor está conosco, e o Senhor nunca perdeu uma guerra, o Senhor nunca perdeu uma batalha. Pode até demorar, pode durar uma noite, pode durar um tempo, mas a vitória chega na vida do crente. Pai querido, Pai amado, e no nome de Jesus, que eu venho te agradecer por esse sexto elo que o Senhor nos concedeu, pela sabedoria que o Senhor derramara em nossas vidas, para trazer, Senhor, esta palavra, essa ministração para a igreja que está presente nesta noite. Que todos saiam daqui na certeza que o Senhor é o nosso pastor, que verdadeiramente nada nos faltará, que verdadeiramente o Senhor já abriu porta onde não tem parede. Não importa, Senhor, o que nós vamos enfrentar, porque o Senhor está na frente conosco. O Senhor é o nosso general e nós não precisamos temer. Ó Deus de paz, ó Deus de glória, ó Deus de maravilha, eu quero convidar você nessa noite a levantar as tuas mãos para o alto e recebe essa ministração. Receba os frutos do Espírito Santo na tua vida, que são paz, amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Que nesse, eu falei, mudei a ordem, mas novamente, segundo como está na palavra, eu quero ministrar sobre a tua vida, que você receba agora os 9 frutos do Espírito:
amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Deus diz assim: receba, que nós que recebemos na nossa vida, Senhor, os frutos do teu Espírito. E a igreja diga graças a Deus. O que eu desejo para a igreja que está presente e nos próximos cultos é que você seja cheio desses 9 frutos do Espírito Santo de Deus. Que você seja cheio de amor, que você seja cheio de paz, que você seja cheio de gozo, de longanimidade, de benignidade, de bondade, que você seja cheio de fé, de mansidão e de temperança. Eu acho que não tem nenhuma outra palavra que eu possa dar, não tem nenhum presente que eu possa dar para você nessa noite. O que eu te ofereço nessa noite é esta palavra, os 9 frutos do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga graças a Deus. E a igreja diga eu recebo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem está de acordo, diga glória a Deus. Porque diz as Escrituras: o que é ligado nessa terra é ligado no céu. Tem uma semana de vitória. Estamos entrando na semana que vamos finalizar os 7 mergulhos de Naamã. E o último mergulho é o mergulho da vitória. Estamos na campanha as 13 mulheres, as 13 grandes mulheres da Bíblia, na quarta-feira. Já falamos de Sara, de Miriam, de Raabe, falamos de Débora. Foi tremendo quarta-feira. E nesta próxima semana tem mais uma mulher que nós vamos trazer para o culto. Então não pode ficar de fora. Se você não estiver viajando, não estiver recebendo visita, venha participar deste grande culto na quarta-feira. Sexta-feira é o último mergulho da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. E o último mergulho é o mergulho em que Naamã mergulha e sai como a pele de um bebê. Ele volta curado desse último mergulho, o mergulho da vitória. Naamã teve que fazer o mergulho da vitória. Eu também farei o mergulho da vitória. E domingo é o último elo da campanha Venha ao Teu Reino, Seja Feita a Tua Vontade, do projeto de vida 2024. Se você não tiver, como diz, eu já falei no início, não tiver recebendo visita, não viajar, não se permita ficar na sua casa. Venha crescer em graça e conhecimento. Que o Senhor te abençoe ricamente. Amém? Vamos voltar para a nossa casa. Que Deus abençoe. Eu quero apresentar, né? Vem aqui, Kessia, orar pela dádiva de mais um bebê, né? Da geração aí, a segunda geração da casa do Rivaldo, né? Que chegou para glorificar o nome do Senhor. Nós não podemos ir embora, né? Sem apresentarmos o Senhor, esta criança, e orar por ela, né? Mais um varão valoroso, um homem de Deus, um profeta, né? Para pregar e anunciar o reino de Deus. É isso que eu profetizo sobre a vida do seu filho, né? Que ele venha fazer a obra do Senhor. Quando ele crescer, que ele venha trabalhar para o reino de Deus. Como é que é o nome dele? Reinando. Soberano Deus, estenda as tuas mãos aqui em frente à vida da Kessia e do Reinando. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite estamos aqui, Senhor, diante da majestade santa, apresentando o Reinando, Senhor, nas mãos do Senhor. Que o Senhor venha cuidar desta criança como a menina dos teus olhos. Livra ela, Pai, de todo embaraço. Que ela venha crescer em graça e conhecimento. Que ela, quando ela crescer, ela venha desfrutar do reino do Senhor. E que ela venha ser projetada, preparada, meu Deus, para pregar as boas novas. Porque essa é a futura geração de pregadores e ministros do Senhor. Eu entrego a vida do irmão Rivaldo. Eu entrego a vida do Leandro nas mãos do Senhor. Entrego esta família nas tuas mãos, para que ela possa crescer em graça e conhecimento. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu glorifico o teu nome e agradeço pela vida do Reinando na presença do Senhor. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus. E eu estou lá procurando
Que dia que a Kessia ganhou neném? Eu orando, todo dia eu vendo os status e nada. Eu falei, Senhor, o neném já está no braço. Não que você entrou com o neném. Eu falei, o neném já está no braço, Jesus. Glória a Deus, né? Chegou com saúde, graças a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o irmão Cláudio, né? O esposo da nossa irmã Eunice, que está viajando, né? Que veio hoje nos visitar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O irmão Adão também, né? A família está viajando, mas o irmão Adão está aqui firme e forte, né? Na graça de Deus. Vamos voltar para a nossa casa? Estenda as tuas mãos em direção à tua casa. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre conosco. Nós dizemos graças a Deus.